compartilhando, tá? Mandando para outras pessoas também. Compartilhe o aviãozinho aí, para mais pessoas poderem participar. E vamos lá. Eu acho que todo mundo aqui já participou de reuniões, né? Seja bem-vindo, você também. A gente não fala nomes aqui quando está ao vivo, tá? Mas é até por causa do anonimato. Então tem às vezes tem pessoa que fala, quando os meninos que saem participam, eles falam, pode falar meu nome, fala que eu mandei abraço. Aí a gente fala porque eles estão participando, né? Então aí eles autorizam, vamos dizer assim. Se não autoriza, a gente não fala. Cumprimenta a galera aí. Olha, tem gente dando bom dia aí no Insta. Bom dia a todos. Bom dia. Bom, acho que todo mundo me conhece, né? Me conhece um pouco da minha história daqui do Gávea, né? Então, eu venho toda terça aqui, entendeu? Com a Letícia, com o Alex, para aprender um pouco mais com eles, com vocês também, entendeu? E para mim é muito gratificante eu estar aqui, sentado com vocês aqui, aprendendo mais, entendeu? Eu não sei quase nada, mas estou aprendendo muito mais com vocês aqui, entendeu? Para mim, agora, até inclusive aqui falando com a Letícia, que eu tinha umas coisas importantes na terça-feira para fazer no São Roque, eu até mudei as datas para mim poder estar compartilhando com vocês aqui, entendeu? Porque para mim é muito gratificante isso aqui, entendeu? É interessante demais. Vocês não sabem o valor que isso aí, que vocês aqui me dão, entendeu? Só de eu estar aqui, que essa casa aqui é muito abençoada, é abençoada, entendeu? Se cada um de vocês aqui estão aqui, é porque vocês têm um propósito na vida de vocês, né? Eu acredito que todo mundo está aqui, não está por brincadeira, está por ter algum propósito na vida, entendeu? E eu acho muito interessante o pessoal participar da reunião aqui, entendeu? Na minha época, era obrigatório participar da reunião, entendeu? Hoje, entendeu? Você vê que todo mundo vem, tem muitos que saem, entendeu? Mas é interessante todo mundo aproveitar as palavras que a Letícia e o Alex falam, que até eu da Guerra também, entendeu? Independente das reuniões daqui, eu assisto a outros também, entendeu? Os outros palestrantes que estão aqui, entendeu? Eu gosto também, entendeu? Para mim aprender um pouco mais, entendeu? Para mim poder falar lá fora, meus amigos, inclusive até Letícia, eu vou ter que falar uma coisa aqui que eu nem comentei no carro. Meu sobrinho, ele foi embora daqui, a família levou ele daqui, ele era drogado, bebia, tudo, levou ele embora. E ficou um bom tempo para fora em Minas. A semana passada, ele ligou para mim, mandou um WhatsApp para mim pedindo dinheiro para comprar remédio. Aí eu falei para ele, então faz o seguinte, me manda o remédio, o valor, que eu mando o dinheiro para você. Ele não mandou. Não demorou daqui 2 semanas, ele estava em São Roque, voltou de mala e tudo, vendeu todas as coisas que ele de lá, passei na praça 2, 3 vezes, está lá no meio da turma, voltou a se drogar de novo. Aí eu comentei com a minha irmã, falei, não quer ajuda, não adianta, a gente vai estar batendo ponta de faca. Se ele quisesse ajuda, ele ficaria lá com a mulher que deu tudo para ele. Chegou, vendeu tudo na calada da noite e veio para cá. Veio com o celular bom, com dinheiro bom. Ontem eu fui no mercado comprar um lanche para mim comer à noite. Ele não me viu, ele estava no corredor. Eu olhei assim, do lado assim, ele já estava pegando uma bebida forte. E com o pessoalzinho lá fora, com uma mochila na costa. Eu falei, só falta, acho que ele deve estar roubando, porque uma pessoa, ele rouba. Ele estava pensando, ele está roubando, e vai ter. Então eu fiquei de longe para ver qual a atitude dele. Daí eu não sei se ele pagou ou não pagou, para não deixar ele me ver, entendeu? Porque é triste a gente ver uma pessoa da família, né? Da gente assim, mas ele não quer ajuda, a gente já fez de tudo, entendeu? Inclusive quando a minha irmã era viva, quando a minha irmã ficou doente numa cama, inclusive ele não ajudou a minha irmã em nada, ele só tirou da minha irmã. Chegava às 4 horas da manhã, batia comida no chão, jogava no chão, batia panela, e minha irmã doente, a minha irmã ela tinha problema de câncer, entendeu? E eu ficava junto com ela lá, ela ligava para mim e falava, Zé, eu preciso comprar um remédio, você vem aqui ficar comigo aqui, eu ia lá com ela, e ele falava, não vou ficar, e saía se drogar, entendeu? E eu ficava com a minha irmã lá. Aí, no entanto, quando a minha irmã faleceu, veio a óbito, aí eu cheguei, estava no cemitério, ele estava lá, cabeça baixa, eu falei, agora não adianta mais, você tem que fazer enquanto ela na vida. Agora, já está aqui, ó, não tem mais o que fazer, é só rezar. Zé,
mas deixa eu interromper você com isso que você está colocando, até para as famílias entenderem. Ele está doente, tá? Ele precisa de ajuda sim. O fato dele não querer é porque ele não está tendo consciência o querer, claro que parte de cada indivíduo. Só que assim, até para você lidar com esse sentimento com você de uma forma diferente, já que é um parente seu, você analisar quando você também ficou na rua, quando você tinha só meio chinelo no pé, quantas pessoas buscaram te ajudar e você não queria saber. Você de verdade foi pego meio que à força, involuntário para vir para cá. Você teve assim, você por o trabalho onde você estava, meio que intimaram você, ou você vai ou você perde tudo. Você não teve outra escolha. Às vezes não teve alguém que fizesse dessa forma com o seu sobrinho. Então assim, o que eu quero deixar claro para você é que a gente nunca pode desistir da pessoa, achar que julgar, né? Porque assim, como foi a infância, como foi os sentimentos colocados dentro dele, de não merecimento, de não pertencimento. Então, às vezes ele tem essa briga interna. Quantas vezes você, quando estava no uso da bebida, você via que aquilo te fazia mal, mas era mais forte do que você? Assim como a gente fala para as famílias, a gente sabe que o refrigerante faz muito mal para o nosso corpo. Ele é um veneno para o organismo, as pessoas têm conhecimento disso. Mas a família não consegue deixar de beber uma Coca-Cola, deixar de comer alguma coisa às vezes que faz mal. Isso também é ter controle. Às vezes ele não está conseguindo ter o controle. Mas a gente vai mostrar sobre... Foi bem legal você colocar isso agora, porque o que a gente vai mostrar aqui na reunião de hoje, você vai entender, né, sobre passado, futuro, para trazer isso. Isso aqui, a minha irmã passou muita mão na cabeça dele, deu tudo para ele. E eu sempre trabalhei, sempre. Então, mas cada pessoa a gente não pode julgar ou se colocar com o olhar do outro. Ah, mas fulano teve muita mão na cabeça, fulano teve de tudo, por isso que ele não valorizou. Às vezes o que é de tudo para o seu olhar que a tua irmã deu, para ele como indivíduo não era tudo que ele queria. Você entende? O tudo para mim pode não ser mesmo tudo para você. O grande problema é a gente não estudar e entender sobre o outro para ver o que a gente pode entregar para o outro que vai fazer bem para ele. Porque às vezes eu estou fazendo para o outro achando que eu estou agradando, mas se eu não entendo a linguagem de amor desse outro, se eu não entendo o perfil comportamental desse outro, se eu não busco ouvi-lo da forma que ele quer expressar e entender sem julgamento, eu vou sempre achar que o outro não está valorizando o que eu fiz. Então sua irmã, por muitas vezes na cabeça dela... e eu falo isso porque eu converso com famílias, mães, e eu vejo muita mãe dizer, mas ele teve tudo, eu dei tudo para ele, eu não sei por que ele foi por esse caminho. Mas será que isso tudo com o olhar da mãe, talvez o tudo que ela deu é o que ela não teve lá atrás e queria ter recebido e não recebeu, e aí ela repetiu no sentido de ao reverso e deu para o filho ou filha, só que ela queria que esse filho ou filha agradecesse da maneira que ela gostaria de ter tido aquilo e talvez ela agradeceria. Só que o outro ser é diferente. Então, assim, existe cada caso, são diferentes, análise. Por que a gente traz nas reuniões de você buscar o autoconhecimento, de você se conhecer, de você, é que nem você falou, você tem que trabalhar desde cedo. Mas quantas dores, quantos traumas, quantos sentimentos negativos você carrega até hoje? Por ter tido, às vezes não ter tido uma atenção a mais de pai e mãe, não ter recebido alguma coisa na mão como outros receberam. Então, assim, o ser humano, ele nunca vai estar satisfeito por completo. E isso também é interessante, porque se você se satisfazer com tudo o tempo todo, você não vai ter prazer de acordar e buscar uma coisa nova, diferente, uma mudança. Então, vale a gente refletir sobre tudo isso, só para você entender. Vocês conseguiram entender aqui um pouquinho do que eu estou explicando para ele aqui? É um olhar diferente para o de que é da sua família, tem caminhos de ajudá-lo. Ah, ele não quer ajuda. Às vezes, inconscientemente, ele até deseja, mas ele não sabe quais os caminhos, a quem recorrer, ou ele olha e fala, todo mundo já de alguma maneira buscou me ajudar e eu não aceitei ajuda. Então ele fica nessa situação de rua, como você colocou que ele está, entendeu? Mas vamos buscar, não só com ele, mas com muitos familiares aí, com muitas pessoas, mostrar que existe sim. Enquanto está respirando, pode haver mudança, entendeu? Só depois que para de respirar, que aí não tem jeito mais. Amém. Gratidão pela sua participação aqui conosco hoje. Gente, uma salva de palmas.
Seu Panetone vem. Vai lá. Seu Panetone vem. Não esquece do Panetone aí, por favor, tá? Tem gente pela primeira vez aqui? Não, acho que hoje não, cara. Todo mundo Acho já. que hoje é... Nem um calor. Hoje não tem nenhum calor hoje não. Eu sou irã, mas eu não busca de recuperação, mas eu sou impotente por uma série de fatores, um monte de coisas que nem sei dizer, são muitas coisas. Inclusive, sou impotente por pessoas. Eu não posso mudar ninguém. Para mim, me mudar já é difícil. Tá? Então, para mim mudar outro, eu não posso, eu não consigo mudar outro. A única coisa que eu posso fazer é dar uma ajuda, e a melhor ajuda que eu posso dar para mudar a pessoa é através do meu exemplo, Da sua mudança. da minha mudança. Exatamente. Eu sendo um exemplo, não dando conselho, mas eu mudando, me mudando, sendo um exemplo, eu posso dar uma ajuda, mostrando, eu sendo um exemplo, a pessoa vai ver e falar, nossa, fulano mudou, como que ele mudou? Daí a pessoa vai visualizar e vai falar, como que ele mudou? Vai se interessar e vai falar, pô, se mudou, eu posso mudar. E daí se interessar, vai ver a pessoa está dizendo melhor, está melhor, né? Então vai se interessar e procurar ajuda. É isso Dessa aí. maneira eu posso ajudar. Mas se a pessoa não quiser mudar, se torna difícil. Sim, com certeza. Legal. Mas também, o que eu vejo? Eu busquei ajudar. A pessoa não quer mudar. O que vai adiantar eu julgar ela não querer a minha ajuda? O que vai adiantar eu criticar ela não querer a minha ajuda? Isso não vai adiantar. Só piora. Só piora, porque a comunicação ela tem um poder muito grande. A gente precisa estar atento a tudo isso, entendeu? Dos dois lados. Dos dois lados, entendeu? Adoece os dois lados, né? Sim. Mas agora é hora da gente como descobrir o quê? Que a gente ficou na semana passada. Quem estava semana passada? a gente ia falar disso. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Acabou fugindo um pouco e a gente acabou não falando. É. Boa. Que é de testemunhas da nossa vida, né? Então a gente possui testemunhas do nosso passado, a gente possui testemunhas do presente e a gente possui testemunha do futuro, certo? Isso a gente vai ter sempre esses 3 níveis de testemunhas, né? Mas primeiramente, cara, eu quero fazer um negócio aqui que é legal, saca? Mostrar para vocês, obrigado por vocês que estão aqui assistindo. Por quê? Se você olhar para o companheiro do lado, pode olhar para o companheiro do lado aí, ó, você vai ver que é o mesmo time que vem acompanhando a gente já há umas semanas. E isso, cara, vocês merecem os parabéns. Por quê? Porque vocês estão dando um passo, velho, na frente de toda aquela galera que está ali fora. Agora eu quero que vocês olhem lá pro lado e vejam ali, ó, quanta gente ali vendo a vida passar. Tá lá, ó. O relógio não para. O relógio não para, eles estão lá. Você entendeu? A gente não pode mudar. O que eles estão? Eles estão aprendendo lá ou eles estão aprendendo aqui dentro? Eu quero que vocês me respondam isso. Passando um pano. Lá fora eu estou convivendo no mesmo ambiente que eu estava na rua, basicamente, mas vamos dizer assim, no sentido de rua, de quê? De cara, não estou aprendendo nada. Estou ali jogando uma conversa fora, sem nada a ver, falando da ativa, entendeu? Falando de como era, o que eu fazia, tá ali, ó, pode olhar. Entendeu? Tá vazio. Aí o que eles estão gerando ali? Um vazio de memórias, entendeu? A gente chama de quê? De lapso de memórias. Quando eu fico muito tempo parado numa situação, num posicionamento improdutivo, eu gero um lapso de memória. Minha memória fica lenta. Eu não crio nem memória negativa, cara, e nem positiva. E isso é ruim, por quê? Porque eu não consigo contribuir para o meu desenvolvimento. Eu não consigo contribuir para a minha identidade. Então, cara, parabéns de coração por vocês que estão sentados aqui, ó. Você não está entendendo o passo que vocês estão na frente da galera que está ali fora. Vocês não estão entendendo, cara. E pode parecer que não, mas em um determinado momento X que vocês estiverem lá fora, alguma coisa que vocês aprenderam aqui dentro vai vir na sua mente e você vai aplicar. E aí você vai falar, caraca, velho, puta, eu acabei de aplicar sem perceber um negócio que eu ouvi o Alex e a Letícia me ensinando lá. Então, fica tranquilo, porque vocês já estão fazendo muito diferente de muitas pessoas, cara. Parabéns, velho, parabéns. Eu acredito na capacidade de vocês, porque eu fico muito feliz de estar vendo vocês aqui. Agindo, né? Porque qual que é a tendência? Vamos ser sinceros, qual que é a tendência? Ficar ali fora, né?
que é o que a gente já está acostumado, né? Já é o nosso padrão de ficar o quê? Escondidinho, né? Ali naquela situação de vítima. Só que quem está lá fora e não está aprendendo, vai sair. Ele vai conseguir agir diferente? Não. Vai continuar fazendo as coisas erradas. E o pior, ele vai continuar se colocando como vítima, falando que a culpa dos resultados dele é sempre do outro, nunca deles. Então, parabéns, de coração. Eu sou muito feliz de estar vendo vocês aqui, ó, sentado aqui. Essa galerinha aqui, ó, já está umas 3, 4 semanas com a gente. Porque vai ter na rotatividade, né? Vai ter nas altas, vai saindo. Mas se vocês olharem aqui, ó, esse grupinho já está 3 ou 4 semanas junto. Isso é muito bom, cara. Parabéns mesmo. Eu fico feliz disso daí, saca? Isso daí é algo que preenche o coração da gente. Que é a recompensa que eu e a Letícia temos aqui. Então isso cai muito dentro. É uma maneira que vocês estão o quê? Vocês estão buscando algo diferente para a vida de vocês, ao mesmo tempo, cara, vocês estão honrando a gente. Porque vocês estão sentando, estão prestando atenção, estão participando da aula, faz pergunta, interage. Cara, isso daí é fenomenal, não só para nós, é para a vida de vocês isso. E deixa eu falar um detalhe aqui, olha como é legal isso, né? Como honra. Tem uma pessoa que ele ficou o tratamento dele aqui 3 meses, ele saiu tem 1 mês e meio a 2 meses mais ou menos, e ele teve uma recaída, né? Teve a recaída, e a esposa dele me ligou e falou, olha, fulano recaiu e assim, eu não sei o que fazer, não sei se mando ele de volta, será que teria como ver aí com o psicóloga ou ver com o terapeuta, para ligar para ele, conversar com ele? Aí eu busquei ver, né, a psicóloga ligou, conversou com ele e tal, e aí, quando foi no domingo, no sábado, o Alex falou pra mim assim, pergunta onde eles moram. Aí eu fui e perguntei pra esposa, vocês moram onde? Em São Paulo. Olhei no GPS, 1h20 daqui de São Roque até lá. O Alex falou pra mim, pergunta pra ela se ela aceita uma visita nossa amanhã de manhã. A gente nunca fez isso. E aí eu mandei, ela falou, não, vocês vão ser bem-vindos, vem aqui tomar um café com a gente e tal. E a gente saiu no domingo de manhã, isso há uns 15, 20 dias atrás, e fomos na casa deles, lá no centro de São Paulo. E aí ele, quando viu a gente, ele nem sabia, a esposa não tinha comentado. Quando ele viu, ele falou, vocês na minha casa? Pra gente não é melhor do que ninguém. Ele falou, gente, que honra vocês virem na minha casa no domingo. O Alex falou assim, só estou retribuindo a honra que você fez com a gente, de toda reunião você participar. Ele não perdia uma reunião nossa. Toda reunião nossa ele estava aqui participando. Tivemos uma conversa de quase 2 horas com ele, com a esposa. Então, assim, tá na luta, né, para manter a sobriedade aí. Mas ela falou, a Letícia ajudou muito. Tudo que vocês falou com ele diretamente dentro de casa, sobre filhos, relacionamento conjugal. E aí, quando a gente saiu de lá, sabe, eu até agradeci o Alex, falei, cara, incrível isso, porque a gente não é costume da gente fazer. Mas o Alex deixou claro para ele, eu só estou retribuindo a honra que você deu para a gente durante o seu tratamento de não perder um treinamento nosso, de não perder uma reunião nossa, de participar de todas elas. Então, por que eu estou falando isso para vocês? A gente é muito grato a cada um de vocês que vem, que participa, que busca se desenvolver, que busca conhecer, que busca aprender. E é como o Alex falou, lá na frente vocês podem usar alguma das ferramentas que a gente coloca aqui na vida de vocês no dia a dia, que vocês vão falar, cara, valeu a pena, eu não estava tirando férias no GABA, porque a gente vê muitos aqui tirando férias, né, da sociedade lá do lado de fora. Então aqui de passagem, vamos dizer. Mas quem está aqui, todos estamos, mas tem alguns que estão só de passagem mesmo. Algumas pessoas fazem do tratamento valer a pena, ou valer mais que a pena, a galinha inteira, não só uma pena, vamos dizer. Estar aqui presente, participando, não só da nossa reunião, das reuniões geral. Às vezes uma palavra que você ouve pode virar a chave que você precisa. Então, não deixem de participar das reuniões. Gratidão a todos vocês. Mas vamos lá falar sobre as testemunhas, né? Explicar com mais clareza quem são as testemunhas do nosso passado, quem são as testemunhas do nosso presente e quem são as testemunhas do nosso futuro. Deixar isso bem claro na cabeça de vocês, para vocês começarem a refletir sobre as pessoas e essas pessoas, como elas estão sendo como testemunha em cada situação, em cada momento, e o que elas trazem de positivo e de negativo para a vida de vocês. Legal, né?
É assim, ó, vamos começar do passado, né? Vamos lá. E normalmente a gente fica muito preso nas testemunhas do passado da nossa vida. E isso daí faz o que com a gente? Bloqueia a gente, certo? Porque normalmente a grande maioria das testemunhas, a porcentagem maior, são do passado. Então, por que isso faz mal pra gente? A testemunha do passado, normalmente é aquelas pessoas que não nos amam da maneira que poderiam amar, não acreditam na gente da maneira que poderiam acreditar. Então elas acabam bloqueando a gente. Por quê? Porque elas acabam emanando um sentimento, um pensamento de não merecimento para nós, né? E o que mais? Por exemplo, se a gente comete um erro, essa testemunha do passado ela fica o quê? Apontando a gente pelo erro e acusando a gente pelo erro. Ou a testemunha do passado também prejudica a gente no sentido de, por exemplo, às vezes eu tive um momento de glória lá no meu passado, lá atrás, um momento fantástico, e nunca mais, passou-se o tempo, eu não consegui mais reproduzir aquele mesmo momento, aquela mesma glória. Então a pessoa também, essa testemunha do passado também fica o quê? Cobrando de mim algo que eu não vou conseguir repetir. Então se forma uma pressão muito grande ao meu redor. Então, mais ou menos é isso a testemunha do passado. E aí eu peço para você colocar agora em reflexão. Você tem testemunhas do passado no seu pensamento, perto de você? Como é que é? Mas não responde nada agora, tá? Daqui a pouco a gente começa a interagir aí, beleza? Mas a testemunha do passado é essa, velho. É a testemunha que a gente fica preso com ela, amarrado com ela, e ela se torna pesada, ela se torna uma âncora na nossa vida. Por quê? Porque ela não permite, ela não consegue liberar eu para o presente, muito menos para o futuro. Ela fica agarrada ali, me puxando junto com ela, porque eu não consegui às vezes entregar para ela o que ela esperava de mim. E tá tudo certo. Por quê? Eu sou um ser humano, você não é ser humano? Cada um que está aqui não é um ser humano? Só que a gente é igual, exatamente igual? Não. É o que que a Letícia acabou de explicar aqui para o Zé. Cada pessoa ela é única, cada pessoa tem uma maneira de sentir, cada pessoa tem uma maneira de pensar, cada pessoa tem uma maneira de agir. Cada pessoa tem uma visão do mundo. Então, às vezes, essas testemunhas do passado criaram uma visão ilusória sobre nós, que foram elas que criaram, não fui eu. E se eu não conseguir enxergar isso, que ela está sendo uma testemunha do passado e que ela vai me carregar, puxar para baixo, eu não vou conseguir o quê? Liberar. Eu não vou me conseguir cortar da âncora. E a âncora, o que ela faz com o navio? Segura. Então vamos lá. Agora vamos bloqueia o seu agora, né? Deixa eu falar só um pouquinho sobre a testemunha do passado. Ela bloqueia o seu presente, ela bloqueia o seu agora, porque o ser humano tem a necessidade de aprovação. Todos nós, ser humano, temos essa necessidade de ser aprovado pelo outro, né? E esse outro, muitas vezes, não é apenas pai, mãe, irmão, esposa, é a sociedade em geral. A gente tem essa necessidade de ser bem visto pelos outros, dos outros nos olhar com aquele olhar que a gente gostaria muitas vezes de ser olhado, de ser compreendido. Só que essas testemunhas, ela me bloqueando o meu agora, eu vou viver na minha mente querendo ou agradá-la, ou ser valorizada por elas. Então eu acabo travando de viver o meu presente, o que eu tenho de especial, que é o que a gente vai frisar mais aqui, o agora. Então, como a Alex falou, vamos analisar quem são as testemunhas do passado que estão me travando de viver o meu presente como eu mereço e de ir para um futuro de uma forma diferente. Porque se eu acredito no passado, da forma que essas pessoas, essas testemunhas me julgam e me condenam, eu não vou conseguir ter uma visão diferente sobre mim. Eu não vou conseguir enxergar o meu potencial, a minha capacidade, o meu merecimento. Então eu preciso olhar quem são as pessoas, quem são essas testemunhas que estão hoje me circundando no dia a dia, que me circulam ali no dia a dia. Vamos analisar, vamos perceber como que essas pessoas têm agido? Pode falar, senhor. Quando essas testemunhas é a gente próprio. Então,
Isso é legal a sua pergunta. Por quê? Mais uma vez, mas por que a gente prova? Porque você está preso a outras testemunhas do passado. Então, o que você já automaticamente se coloca para o seu pensamento? Ah, eles vão me julgar. Ah, eles não confiam em mim. Ah, eles não acreditam que, puxa, o que eu errei lá atrás ficou lá atrás, eu posso ser diferente. Você acaba sempre carregando esse lance do que eles acham de você, o que viram de você. E assim, não pode segurar isso. Então, a mesma coisa é você não criar esse auto-perdão com você. Porque o que está te prendendo a essas pessoas, ao julgamento dos outros, é o auto-perdão. Você não está se perdoando. Só que você não está conseguindo enxergar que o seu passado, os outros também repetiram. Entendeu? Não necessariamente, Irã, as pessoas que não bebem, por exemplo, não fizeram erros até maiores que o seu. Mas um sítio assim, por exemplo, só bebida e outras coisas. Não, então, mas em situações, entendeu? Então você se prende nisso daí. Poxa, eu não fiz o que eu devia ter feito com tal pessoa. Sei lá, vou dar um exemplo, tá? Fictício aqui. Eu não fui o pai que eu poderia ter sido, eu não fui o tio que eu poderia ter sido, o marido que eu poderia ter sido. Mas o que acontece? Por que você pensa nisso? Porque em algumas situações, em alguns momentos da sua vida que você errou, tiveram essas testemunhas lá do passado que apontaram para você. E apontaram de uma forma brusca. E isso daí criou uma ferida em você. Então você criou essa ferida e você está carregando com você essa ferida. Através de um apontamento de alguém lá atrás que apontou. De uma testemunha, né? De uma testemunha lá do passado que viu aquela ação errada que tu cometeu e ela te apontou, te julgou, te criticou de uma maneira às vezes não boa, de uma maneira às vezes correta para o momento, e aquilo lá impactou forte na sua vida, criou aquela ferida. E aí você continua carregando. Você consegue compreender mais ou menos? Sim, talvez pela criação que eu tenha tido, porque tinha que ser ali, e mesmo se eu fizesse alguma coisa, mesmo se eu não sei, mas porque eu sabia o que estava fazendo, sabe? Mas você até sabia o que estava fazendo, se eu estava sabendo que não deu certo uma coisa, se eu estava fazendo coisa errada, não deu certo, eu mesmo já me... Você mesmo já se julgava e condenava. Eu vou falar sobre isso, que é bem interessante também. Faz a sua pergunta. Comentário. No caso real, sobre a culpa e arrependimento, eu carregava isso até uns 60 e poucos dias de tratamento aqui. Até que a minha mãe me falou que eu não tenho culpa de nada, que eu nunca decepcionei ninguém da minha família. E era o que você precisava ouvir para desbloquear você dessa culpa que você carregava, da mochila que você carregava. Sozinho. Então, isso que você está falando é a mesma coisa que o outro companheiro falou. E uma coisa que eu quero deixar bem clara para todo mundo que está aqui, ontem eu estava fazendo uma gravação e eu até comentei isso com a pessoa que a gente estava dividindo ali a gravação, que o maior problema somos nós mesmos como juízes próprios do que a gente já fez do nosso passado. A gente se julga muito forte, a gente não tem perdão. Deus já nos perdoou, o poder superior já nos perdoou, às vezes até alguns familiares já perdoou algumas coisas, algumas atitudes nossas. O problema é nós mesmos ficarmos nos julgando, nos condenando, achando que a gente não merece outra oportunidade, se martirizando. Então assim, você está se condenando. Às vezes você já foi carimbado a sua liberdade, no sentido de não carregar mais esse sentimento de culpa, como você disse, sua mãe te falou isso. Talvez em outra maneira ela já tinha te mostrado que você não tinha culpa, mas o passaporte estava carimbado para você sair da prisão emocional, da culpa, do monte de sentimento negativo, só que você ficava ali ainda se condenando, se julgando, achando que a sua pena ainda tinha que ser maior, você ainda tinha que ficar remoendo aquilo. Gente, o que a gente precisa olhar é quão testemunha do meu passado eu estou sendo, das coisas erradas que eu fiz, e eu não estou me perdoando para ir além, para poder dar um passo diferente para o meu futuro. Então pare de se julgar, pare de se condenar. Todas as pessoas que às vezes estão sendo testemunhas ou já foram do seu passado, às vezes testemunhas essas que não tem, nem está entre a gente mais, já faleceram, já foram enterradas, mas você ainda fica naquela, não, meu pai falava isso de mim,
minha mãe falava isso de mim, meu pai falava que eu não ia dar nada na vida, que eu ia ser um zero à esquerda, que tudo que eu pegava eu quebrava, que eu destruía tudo, que nada que eu fazia prestava, que eu era burro, que eu era incompetente. E você carrega isso como a testemunha do passado falou que você era aquilo e você pegou como uma crença sendo verdade sobre você. Só que hoje você está tendo a oportunidade de ouvir que você pode ressignificar isso. Você pode largar isso para trás. Solta essa mochila de culpa, de condenação que você vem carregando. Para quê? Para você entrar no seu presente com as testemunhas do presente. O que as testemunhas do presente faz com a gente, Alex? Fala aí. Qual é? Pode falar. Para mim, pelo menos, a doença da depressão, ela usa isso aí para jogar para baixo, para me sentir mal e fazer a volta ao uso. Exatamente. É um escape. Né? Você pega o adicto, é legal o seu ponto. Você aumenta a minha dor, aumenta o meu sofrimento. Me culpando, me julgando. Como eu não tenho habilidade para lidar com as minhas emoções, eu vou querer fugir disso. Aí a fuga é o quê? No uso de novo da substância. E isso, famílias que estão nos assistindo, que a gente passa aqui para as famílias, qual tem sido a sua fuga como família na codependência? Você, às vezes não vai buscar o álcool ou algum tipo de droga, de substâncias, né? Mas às vezes você vai para comida, às vezes você vai para compra, às vezes você vai para pornografia, às vezes você vai para fofoca. Procure dentro de você qual tem sido a sua fuga emocional por não saber e não ter ferramentas para lidar e enxergar o quanto você tem sido uma testemunha do seu próprio passado ou fica buscando outras testemunhas e se colocando menor do que você realmente é. Então, uma outra situação, né, que é legal, a testemunha do presente. Ela conhece você, ela tem clareza sobre você, só que assim, ela não busca enxergar nada sobre o seu futuro, aonde você pode ir. Ela acredita em você, ela vive com você ali no presente, ela está com você no dia a dia, mas assim, ela está do seu lado e ela está te ajudando no só por hoje. Só que ela não traz comunicação, sentimento, ela não sabe, ela não tem as ferramentas às vezes de mostrar para você que você pode fazer um futuro diferente do que você trouxe do seu passado até o momento. Ela quer, ela te ama, ela está ali no dia a dia, segurando a sua mão, só que ela não te dá aquele incentivo, aquele apoio de dizer você pode agir e fazer e ser diferente. E aí me vem na memória agora com relação ao João, fundador do Gábata, né? Há 27 anos, já vai para 28 em abril do próximo ano, de sobriedade, construiu tudo isso que vocês vê, quantas famílias, quantas pessoas restauradas que passaram por tratamento, tá? O Zé que a gente traz toda semana, 20 anos de sobriedade, passou o tratamento 7 meses aqui, como vocês estão, adquiriu conhecimento, tá sóbrio, né? Só por hoje, durante 20 anos e alguns dias aqui. Então assim, quem olhou lá atrás para o João, quem foram as testemunhas do presente na época que o João foi buscar o tratamento dele em outros lugares? Será que ele teve testemunha de olhar para ele e falar assim, João, eu acredito que você pode fazer diferente, você pode usar de toda a sua dor até o momento, você pode usar de tudo que você está adquirindo de conhecimento nos seus tratamentos, que ele passou por 4 internações, na 4ª que ele teve o despertar, como ele relata. Mas será que o João teve uma testemunha de mostrar para ele o que ele poderia construir? Nem ele mesmo imaginava o que o Gábata seria, aonde o Gábata chegaria. Então, às vezes, as pessoas não vão imaginar onde você pode chegar. Nem você, às vezes, vai imaginar. Só que se você não buscar ter um olhar diferente, se você não buscar trabalhar sua mentalidade para um futuro, para uma criação de quê? De memórias a partir de agora, diferente, para um futuro que você pode ir, uma realidade de um relacionamento saudável, de uma criação com os filhos diferentes, de poder ter finais de semanas abençoados, de poder ter passeios, de poder ter paz dentro do lar, na sociedade no qual você está. Então, como que tem sido as testemunhas do presente? Elas estão com você, mas elas, de alguma forma, é bom ter as testemunhas do presente. São poucas, tá? Não é muitas, não. É pouco. Vai diminuindo a porcentagem. Vai diminuindo. Por isso que eu falo, a porcentagem maior é tudo testemunho do passado. Já te conhece, né? Vamos Entendeu? dizer assim. E por quê? Gente, isso daí, ó, não tem a ver com a dependência química no sentido emocional das pessoas. Por quê? Isso é muito natural do ser humano e isso tem um número muito grande hoje na sociedade. As pessoas elas têm preguiça
de agir diferente na vida delas. E aí elas não querem que os outros façam o que elas não consigam fazer. Vocês conseguem entender o que eu estou querendo dizer? E aí então elas geram o quê? Elas ficam com ciúmes, elas ficam com raiva, elas ficam com crítica. Inveja. Por quê? Inveja. Por quê? Ela não quer ver, aquilo irrita ela ao máximo, ver o outro fazendo o que ela sabe que ela precisaria fazer na vida dela, mas ela não consegue fazer. Então é assim que funciona hoje a sociedade. Essa é a grande dificuldade. Por isso que eu falo que vocês têm que pôr a nave no chão para começar a analisar e ver isso que a gente está falando aqui. Ó, pô, legal, falou aqui da testemunha do passado como é, estamos falando da testemunha do presente. Agora a gente vai falar da testemunha do futuro. Aí quando sai da sala, quando termina a aula e vai lá para fora, tem que usar o dia para pegar um papel e uma caneta e começar a refletir sobre. Por quê? Porque quando eu pego um papel e uma caneta e sento e começo a refletir sobre o que a gente conversou aqui e levo para transporte para a minha vida e começo a analisar, você vai conseguir identificar alguns gatilhos que te levam à fuga. E aí você vai falar, caraca, eu nunca reparei que tal situação era um gatilho que me levava para uma fuga. Agora eu estou entendendo. E melhor, agora eu entendo o que eu preciso fazer para esse gatilho não me pegar mais. Entendeu? Porque tudo é onde? É na emoção. Que é onde traz o nosso sentimento aí de não perdão, o nosso sentimento de rejeição, né? O nosso sentimento de ser humilhado. Vem tudo da emoção. Então olha quanto é importante parar aqui e sair hoje, cara, realmente fazer um autoquestionamento com você sobre as testemunhas que você tem carregado aí dentro da sua mente e dos seus pensamentos. Porque às vezes eu estou carregando uma testemunha do passado que ela não está nem azul comigo mais. Ela nem lembra mais que eu existo. Nem vai comigo. E eu estou carregando ela. Estou carregando ela aqui dentro, pesada, e eu estou puxando ela comigo. E ela está lá na praia curtindo uma onda sem lembrar que o Alex existe. Olha isso. Por isso que presta muita atenção nos detalhes, tá? E aí a gente chega ao testemunho do futuro agora. E dentro do que o Alex falou, gente, quando vocês buscarem pegar um papel, caneta para marcar, fazer uma análise, vocês podem, às vezes, identificar aquilo que pega vocês. Só que às vezes vocês não vão ter a resposta para resolver aquilo. Vocês identificou. Opa, já entendi o que me incomoda, o que é um gatilho que me faz ter a recaída. E agora qual que é a solução para isso? Como que eu posso agir? Aí vai para a pergunta do como, que é a pergunta mais pesquisada, mais procurada. Como fazer? Como resolver? Como agir quando isso acontecer? E aí você vai colocando resposta. Mas se ainda não te preencheu, fala, não, mas esses como ainda está pouco. Aí aciona a segunda pergunta, quem? Quem pode me auxiliar, quem pode me ajudar a como entender e como lidar com essa situação? Aí aproveitando que estão aqui dentro, tem terapeuta, tem psicóloga, tem a gente toda semana, tem um monte de gente que são esses quem que você pode adicionar. Olha, eu me identifiquei, eu fui escrever, eu percebi que isso me incomoda. E às vezes na sua fala, dividindo com outro profissional, esse outro profissional pode falar, olha, então, quem sabe se você agir assim, olha, eu não pensei dessa maneira, me mostrou uma coisa diferente e pode ser aquilo que você vai precisar estar usando no seu dia a dia. Então vale a pena pegar e é fundamental. Quer aprender mais? Caneta e papel. Senta, aqui vocês têm tempo para isso. Senta no lugar, estudem, caneta e papel, vai anotando, vai pensando, tudo aquilo que você às vezes quer falar para alguém e não consegue, faz um diário no caderno, que às vezes só você escrever vai te doer, vai te incomodar, vai dar aquele sentimento de mágoa, de raiva, de ódio, de rejeição. Aí você depois lê uma vez, lê 2 vezes, lê 3 vezes. Quando você lê depois de 5, 6 vezes, você vai olhar e falar, nossa, mas por causa dessas coisas eu ficava me apegando, ficava mal, já não vai fazer não vai ter o mesmo sentimento dentro de você. Então isso é uma dica bem interessante para vocês fazerem. E as testemunhas do futuro, né? São aquelas pessoas que sabem de verdade quem você é, né? Elas sabem, elas têm consciência onde você vai chegar, elas tiveram com você uma visão positiva de um futuro, de uma sobriedade, de uma manutenção. Só que assim, essas são minoria da minoria da minoria que vai acontecer.
Porque essas pessoas, para ter essa visão, às vezes, alguns têm no amor, mas não têm buscado conhecimento científico, base, estudo, para te ajudar a ter a visão mais clara, mais ampla desse futuro aonde você pode ir, aonde você pode chegar. Então, assim, quem hoje, né? Tem uma testemunha de futuro, é facinho de identificar. Vamos ver se alguém sabe. Mas Deus, Hã? Deus. Mandou bem, mandou na lata. Aquele lá tá sem disco a gente, né? Tá, ele já vem com inteligência. Porque a gente é a imagem e a semelhança do poder superior, não é isso? Por que, poxa, cara, por que ressalta tanto o poder superior nos 12 passos? Eu acredito que só ele pode procurar. Entendeu? Por quê? Porque ele é seu testemunho do futuro. Ele já sabe o que você pode ser, ele já sabe quem é você, ele já sabe o que você pode fazer, e ele já sabe o que você merece, cara. Ele não te desampara, ele não te abandona. Por mais cagada que você faça no mundo, velho, você não tá aqui sentadinho, respirando com a saúde ok. Acredito muito que os projetos e os planos de Deus na minha vida só foram frustrados por mim mesmo. Não é? Eu só retardei as bênçãos que todos nós temos, né? Não digo individualmente, digo como coletivo. Nós mesmos retardamos os planos de Deus na nossa vida. Você entende? Então Deus, cara, é a testemunha mais fácil de eu identificar no futuro, velho. Porque ele já me colocou, ele já reproduziu eu, pois, é o que você falou, ele deixou tudo pronto, velho. Fui eu que, de vez de ir lá no café e colocar açúcar, coloquei sal. Não foi ele. Então por que os 12 passos, presta atenção nisso, vai lá na hora que sair daqui, vai ler os 12 passos. Por que se ressalta tanto o poder superior nos 12 passos? Porque ele é a testemunha do meu futuro. Ele já sabe o que eu posso e o que eu mereço viver. Não tem ninguém melhor que ele. Depois tem mãe, principalmente a mãe, que é esse laço materno, cara. Por mais que você tenha uma dificuldade, por mais que a mãe possa ter um nível de ignorância no sentido, tá, gente, de só falta de conhecimento, falta de estudo. Mas o amor dela, ela já sabe do que você é capaz. É que nem ela veio, sentou e falou: filho, tá tudo bem, você não decepcionou eu não, tá tudo certo. Por quê? Porque ela te ama, ela sabe do que você é capaz, e ela tá ali porque der e vier. Pai também, mas mãe é sempre mais forte. Por quê? Porque em casa, com os meus irmãos, sempre foi minha mãe, velho, que nunca desistiu de ninguém, sempre foi minha mãe. Era minha mãe que ia lá de madrugada, junto com a minha cunhada, rodar, até achar meu irmão. Mas já, então, tudo sujo, feito necessidade de dar dentro do carro largado, tirar ele, levar, dar banho. Era ela. Olha aí. Também é uma grande testemunha do futuro. Então, assim, essas duas testemunhas são muito fáceis de encontrar. Mais que isso, você já vai ter que peneirar com muito amor e com muito carinho, para olhar quem que é essa pessoa que já viu com você o seu futuro, que acredita, que está dando a mão e fala: velho, vamos se jogar junto. E a mesma coisa em casa, né? Eu espero que vocês estejam ouvindo com muito carinho, para vocês começarem a analisar também qual dessas testemunhas você está sendo na vida do seu ente querido. E também qual dessas testemunhas você está carregando na sua vida e que às vezes não está te permitindo se liberar para viver uma vida mais próspera, uma vida mais suave, mais leve. E às vezes por você e também buscando fazer o dentro da família, porque cada um está carregando um pouquinho de testemunha do passado. Não é só vocês, em casa também. Seja do presente ou seja do futuro. Eu analisar e fazer uma peneira. Opa, peraí. Olha como é importante eu praticar o auto-perdão na minha vida. Para o quê? Para eu me liberar de críticas, de julgamento dos outros, de testemunhas que ficaram lá no meu passado. Então, assim, se eu fosse ficar buscando vivenciar as testemunhas do meu passado, gente, eu ia estar vivendo mal pra caraca, velho. Eu ia estar me culpando pelo meu tempo que eu vivi no meu casamento, dos 15 anos, eu ia estar me culpando pelas coisas que eu errei,
Eu ia estar me culpando pelas coisas que eu errei profissionalmente na minha carreira de publicidade. Eu ia estar me culpando pelas as coisas erradas que eu fiz na minha época de adolescência. E sempre nessas fases tiveram pessoas que apontaram o dedo para mim, me criticaram. Só que hoje, cara, eu não carrego nada disso, graças a Deus, velho. A minha leveza, pô, é muito, muito boa. Porque eu aprendi a olhar e falar, peraí, quem que eu quero do meu lado? Eu preciso de testemunhas que estejam no mesmo barco com eu, no mesmo navio, e fala, não, peraí, a gente vai pra lá, velho, eu quero ir pra praia, eu quero ir pro Hawaii, eu quero ir pra Antártica. Então é importante esse auto-questionamento para você entender qual que é as testemunhas que você está carregando, cara. Porque às vezes, velho, é isso que eu estou falando, eu vou ficar carregando testemunha do passado demais na minha vida, e a testemunha do passado vai dormir tranquila. Já eu vou dormir mordendo a corrente. Ou então eu vou continuar ficando internado, porque eu quero carregar ela comigo. Eu fico me prendendo ao julgamento, às críticas dela, aos apontamentos. Mas aí você tem que olhar para o lado e falar, cara, tudo bem, eu sou ser humano, eu erro, e essa pessoa também é ser humano, eu erro. Tchau e benção. Vida que segue, velho. Simples assim. Simples assim. Não tem. Por que a gente tem tanto? Ó, vamos lá. Vamos para a religiosidade para vocês entenderem. Hoje, porque graças a Deus a internet divulga bastante coisas boas também, né? Não é só negativo. Se você entrar em estudos, tá, da área da psicologia, por que a gente está tendo tanto problema, por exemplo, emocional com médicos, com pastores, com pessoas de igreja, seja qualquer bandeira? Por que a gente está tendo tanto problema com essas pessoas? Pessoas que têm cargo dentro das igrejas, cargos altos, cargos de respeito, mas estão vivendo uma vida tudo esburacada. É só você ir no Google e pesquisar lá, através da psicologia, através da Organização Mundial da Saúde, tem pesquisa pra caraca, velho. Aí você vai olhar e você vai falar, putz, como que pode? Por quê? Como que pode? É normal se você parar para analisar, porque é só um ser humano, velho, que está ali. Ele é igual a você, ele é igual eu, somos iguais, entendeu? Então assim, tudo para a gente conquistar de bom na nossa vida exige o quê? Entrega. Eu vou precisar ter foco e determinação. Isso daí é o ponto principal para eu conseguir me desgrudar de todo esse passado tenebroso aí, que as pessoas fazem ficar mais tenebroso do que realmente é, através de julgamento e críticas, sabe? Então assim, hoje o que a gente faz aqui é algo muito gostoso. Por quê? Olha que interessante, há 5 anos atrás eu nunca imaginei estar trabalhando no que eu trabalho hoje. Está aqui, ó, dentro do Gábata, trabalhando com treinamentos. Eu nunca me imaginava hoje tá tendo parte aí criar um outro Gábata junto com o meu irmão para trabalhar com treinamento, com ensinamento para famílias, para empresas. Eu nunca imaginei isso há 5 anos atrás. Eu nunca imaginei que hoje eu ia estar sentado aqui conversando com vocês e ter testemunhas que a gente tem hoje já de efeito dos nossos últimos 3 anos de trabalho. Mães, avós, profissionais, José. O José já é uma testemunha nossa. O José é testemunha do Gábata? É, da sobriedade. Mas o José já é uma testemunha de estar 6 meses participando aqui das aulas. E falar, cara, já mudou isso na minha vida. O José é um cara que eu e a Letícia chegamos como testemunha do futuro para ele. A gente pegou nele e falou, Zé, vamos lá, a sua história, as suas vivências, as suas experiências vão servir de lição para outras pessoas, cara. Eles precisam ouvir tudo que você vivenciou e tudo que você fez para você estar 20 anos limpo, cara. Você é um professor, você precisa ir lá começar, vem com a gente, hoje. Mas quem foi a testemunha do futuro? Foi a gente que começou a chamar ele.
Não foi ele que falou, deixa eu ir com vocês. A gente começou a chamar ele para vir. E hoje, olha que legal, o cara senta aqui, conversa com vocês, divide com vocês algumas situações, algumas histórias da vida dele. Então, quer dizer, ele está servindo de testemunhas de futuro seu, porque ele está dando a mão para vocês e vem comigo, velho. Vambora. Pega a mesma estrada que eu peguei, que é gol. Então, olha como um vai sendo testemunha do outro. E o que é legal isso? Quando eu tenho uma testemunha positiva, eu me vigio mais. Então, assim, e a Letícia é prova, tá, cara? Ela tá aqui, ó, se eu estiver mentindo, ela pode falar. Eu me vigio muito, sabe? Eu sempre busco sentar e falar, ó, tal comportamento que tivemos hoje não é adequado para o que a gente treina e para o que a gente ensina as pessoas. Eu pego no pé pra caraca, velho. Porque se eu não vivenciar o que eu sempre falo, o que adianta? Porque eu não quero amanhã, lá na frente, uma pessoa ver e falar, poxa, cara, mas peraí, eu assisto você na internet, você fala tal coisa, e, pô, como que você está agindo? Cara, eu não quero isso na minha vida. O que eu falo, eu preciso viver. E para isso eu preciso me vigiar. E para isso as testemunhas meio que fazem com que eu crie uma vigília muito maior, que eu tenha mais cuidado, que eu seja mais astuto com determinadas coisas. Porque eu sou um ser humano, velho, eu não estou livre de errar. Ó, por exemplo, o Alex, ele não é um adicto, né? Nunca fui. Tá? Então hoje eu não bebo, há 7 anos eu parei de beber cerveja, porque eu percebi que o meu filho Brian não gostava, ele conseguiu expressar para mim que aquilo fazia mal para ele. Através de um dia que eu brinquei com a mãe dele, eu não tinha bebido nada, eu só brinquei, na rua assim e tal, a hora que eu olhei pra ele, tava eu e ele dentro do carro, olhei pra ele chorando de soluçar, velho. E o rapaz, o que aconteceu? Você tá parecendo um bêbado, eu não gosto que bebe, eu não gosto de bebida, e chorando de soluçar, velho. Aquele dia eu falei, velho, bebida alcoólica faz mal pra ele, velho, já faz mal, ele tá com 6 anos, ele já conseguiu relatar pra mim que isso daí não é legal pra ele. A partir daquele dia eu sentei com eles, olho no olho, e falei, filhão, vou fazer um acordo com você. A partir de hoje, nunca mais você vai ver uma lata de o papai com algum tipo de bebida na mão. E eu era o cara que bebia só no churrasquinho de reunião de família. Eu não era o cara de comprar cerveja e ter em casa, não. Mas quando eu tinha aquele churrasquinho de família, eu tomava 1, 2 latinhas e também parava, porque eu, cara, não ia mais que isso. E eu sentei com ele e falei, a partir de hoje eu não faço mais isso. Por quê? Porque eu preciso ser um cara ao qual você olha e você confia. Se eu beber, você não vai confiar em mim. Combinado? Combinado, pai. Então, a partir daquele momento, eu nunca mais, velho, bebi. Já tem 9 anos, né? O Brás já tá Já com 15, 9 anos. Falei 7, né? Já é 9. E aí, sem ser adicto. Mas eu preciso ser o quê? Uma testemunha de futuro pro meu filho, velho. Eu preciso mostrar para ele que a gente pode ter o mesmo sucesso que eu tenho, ele pode ter também. De não precisar de bebida, de se divertir sem bebida, de curtir a vida sem bebida. Porque ele vai olhar e vai falar, não, meu pai é uma testemunha para mim. Se ele pode, eu também posso. Ele acredita em mim. Olha isso, criança. E mais só um detalhe para me encerrar, já vou te passar. E hoje, aí vem o Gábata, aí vem eu começar a vir montar um outro Gábata junto com o João, e começar a trabalhar com isso, e olhar e falar, cara, às vezes eu sento com a Letícia e falei, Letícia, imagina um dia eu estar sentado e eu bobear, e vamos supor, eu pegar um churros para tomar, sento na mesa, aí passa alguém e fala, cara, mas aquele cara não é o do Gábata? Ué, se os caras tratam de bebida alcoólica, o que ele está fazendo ali bebendo? Porque as pessoas não vão saber que eu não sou adicto. Mas elas vão fazer o quê? Vão se tornar na hora uma testemunha do meu passado, porque aquela ação que aconteceu ontem, que ela viu eu bebendo ontem no almoço, já vai tornar passado, ela vai ser uma testemunha do passado e vai falar, não, aquele cara mente, aquele cara bebe, ele trata os caras, mas ele bebe. Então olha como é interessante a gente começar a olhar o mundo e falar, peraí, eu posso construir testemunhas do meu presente e do meu futuro. Entendeu? Porque essas pessoas que passam a me ver às vezes só uma vez, são só testemunhas do presente. Elas não têm convivência comigo.
Só passou. Ah, vi ali o cara do Gábata, legal. Pum, foi embora. A do passado é que viu algum erro meu e fica criticando. E a do futuro é aquela que fala, aquela pessoa que vai olhar e fala, poxa, o Alex está com um projeto legal para ir, coincide com a minha ideia. Vamos me conectar com ele, vamos embora, vamos fazer crescer. Então é isso que você tem que trazer para a sua vida. Sair daqui e buscar a conexão com o quê? Testemunhas do seu futuro, velho. Testemunhas, pessoas que tenham o mesmo intuito que você. Ter sobriedade e crescer. Entendeu? Voltar a ter uma vida da hora mesmo, uma vida pegada de performance fechada. Para você ter resultado. Fala lá. E por você, não por ninguém. Fala, Xará. Só fazendo dentro da nossa questão aí de futuro, presente e passado, me veio o versículo à mente do Salmos 41:9. Quem quiser depois, eu posso citar? Sim. Opa! Até o meu próprio amigo íntimo, em quem eu tanto confiava, que comia do meu pão, levantou contra mim o seu calcanhar. Vou repetir. Até o meu próprio amigo íntimo, em quem eu tanto confiava, que comia do meu pão, levantou contra mim o seu calcanhar. Uma meditação. Legal, interessante. E dentro disso, só para não fugir da linha aqui, dentro disso que o Alex está falando, a gente fez agora, em junho, 4 anos. 4 anos que a gente está junto, 4 anos e meio, né? E quando a gente começou o nosso relacionamento, era muito interessante, porque assim, eu parei mesmo com... Eu bebida, assim, nunca fui fã também, não fui criada com bebida, mas aprendi na adolescência aí a beber uma cerveja de vez em quando. E aí quando eu vim para São Paulo 8 anos atrás, eu aprendi muito, ainda mais na região aqui, o vinho, né? O cooler, nossa, era maravilhoso. Eu ia na estrada do vinho, comprava, mas não era de beber também de muito não. Era a cada 20 dias, eu bebia meia garrafa faxinando casa. Eu colocava uma música e era assim. E aí quando a gente começou o nosso relacionamento, às vezes eu tava em casa, o Alex chegava e eu falava pra ele, toma um vinho comigo? Ele falava assim, não, eu não bebo. Aí eu falava, pô, mas o Brian nem tá aqui, o Brian tá lá pra casa da mãe dele, ele nem vai saber que você bebeu, olha pra você ver. E isso ainda tem muitas famílias que fazem. Não, dá um golinho aí, bebe um pouquinho, não faz mal não. Olha pra você ver inconsciente. E a gente nem estudava desenvolvimento emocional, a gente nem tinha buscado profissionalização. E de alguma forma, pra você ver, eu induzia e o Alex nunca bebeu. O Alex falava, não importa o que o meu filho não está vendo, importa o que eu falei, importa a minha consciência, importa a minha promessa. E eu ficava, às vezes, não gostava muito não, vou ser bem sincera, às vezes eu falava, gente, que besteira, que bobagem isso. E aí eu comecei a gente estudar desenvolvimento emocional, eu comecei aqui a fazer as reuniões na época da pandemia, né, com a galera, e eu ainda bebia. Então eu falava, mas aí chegava em casa depois de 10, 15 dias de uma reunião que eu fazia, eu ia faxinar a casa, eu colocava bebida, eu começava a refletir. Mas peraí, eu tô indo lá, eu tô falando, eu não tenho, vamos dizer, a dependência desenvolvida. Mas qual será que vai ser o momento? Será que em algum momento da minha vida a parte emocional vai estar, que daí eu estava entendendo, vai estar abalada com uma perda, uma rejeição, e às vezes um copo desse de bebida pode acionar a célula da dependência química no meu organismo? Será que eu vou ter que esperar esse momento? Ou será que isso vai acontecer? Não é melhor eu parar? E aí chegou um momento que eu tirei todas as bebidas dentro de casa e não bebi mais. Vontade dá? Dá vontade. A senhora que fala, no dia de calor do sol, nossa, dá aquela vontade. Mas assim, tem princípio, tem outras coisas além dessas vontades de momento, né? Pode falar. Eu não me lembro direito, faz muito tempo, acho que foi no primeiro mandato do presidente Lula. Eu ia passando, faz tempo, né, isso aí. Tinha um Fusquinha, cara, tinha muito Fusquinha pela rua. Eu já era velho, tinha muito Fusquinha naquela época. Atrás do Fusquinha estava escrito assim, senhor presidente da República, bebe e dirige o país, porque eu não posso dirigir meu Fusquinha. Interessante. É interessante.
interessante, mas Ó, teve um comentário de uma família aqui que colocou assim, ó, o mundo já é muito cruel, nós precisamos ter ao nosso lado as pessoas que nos edificam. E é bem isso, né? O maior exemplo está em nossas ações. Então, alguém tem mais alguma coisa para pontuar? Porque nós temos horário, não vamos passar do horário. Já deu horário. Então, ó, uma coisa que é legal, por que o autoquestionamento, para identificar o tipo de testemunha que você está carregando com você, muito próximo, é importante. Porque é possível você sim transformar uma testemunha do seu passado também, velho. Tem como você transformar ela numa testemunha do futuro. Se você conseguir identificar o que ela faz, que não é legal para você, que te incomoda, e você, sendo honesto com você, saiu daqui, você está sendo honesto, você está sóbrio, você sentar com essa testemunha e dialogar, buscar clarificar para ela o que você não aceita mais e o que você precisa que seja mudado nessa relação, para ela se tornar com você uma testemunha do futuro. Então é possível, só que para isso você precisa identificar, entendeu? Quem é a testemunha do passado que está te segurando? Porque vai ter testemunha do passado que você simplesmente vai ter que cortar a âncora, mas tem testemunha do passado que, se você souber sentar, se comunicar, clarificar o que precisa ser clarificado, essa âncora você vai recolher para dentro do barco e o barco vai continuar. Então tem essa possibilidade. Mas para tudo isso, é isso daí, é buscar se questionar, é buscar se conhecer, para compreender você primeiro, para você poder se posicionar com os outros. E aí você faz as mudanças que precisam ser feitas. Mas se você não fazer isso, cara, vai ficar mais difícil, vai sair lá fora e vai continuar sendo difícil. Uma outra coisa, sempre busca recuperação, eu faço voltar em recuperação, como está mentindo. Sabe, eu vou eternamente estar em recuperação. Eu estou aqui, gosto aqui, a primeira vez que cheguei aqui foi em março, saí em julho, uma pensão, não deu certo, eu tinha vontade de beber, morar em pensão, ficar sozinho, não deu certo, bebi, voltei em julho, saí em julho, voltei em julho, era para ter saído em outubro, mas pensou ficar, saí em novembro, aí nem estava bebendo, estava frequentando ar, não tinha vontade mesmo de beber, me ofereceram bebida em lugares que eu passei perto de onde eu morei, perto do shopping, tinha bares assim, na frente, eu falei, não quero, não tinha vontade nenhuma, tomei água, mas é verdade isso que vocês falaram, que frequentar aqui, eu tenho mais de 60 internações, se alguém quiser escutar, pode ter certeza disso, porque eu não tenho nada a ganhar as pessoas, ninguém está me pagando para isso, eu falo com o maior prazer, mas isso para ajudar as pessoas, porque eu tenho muitas interações e passei por bairro, por tudo que é lugar, por comunidade católica, evangélica, comunidade de pessoas que se suicidaram, filhos diferentes, lugar onde bateu um menino, nunca ralaram a mão, porque eu falei que eu voltava para mim, nada que explodia mesmo, mas fosse o caso, sabe, ninguém não ralaram a mão, mas eu fui bater em pessoas, então passei por tudo que é lugar. Se a pessoa quiser, não quiser se recuperar em lugar nenhum, na programação, pode bater, pode fazer o que quiser. Se a pessoa não quiser, é a terceira tradição, tá assim, está dito isso, né? Pode fazer o que quiser. Mas se a pessoa quiser, realmente, aqui é o melhor lugar. Porque ninguém obriga a ter reunião, pode ver, vem quem quer. Mas tem profissionalismo, tem amor, tem carinho, tem vida boa, tem tudo. Tem o principal que é profissionalismo e amor. Sabe? Acolhimento, né? Acolhimento. Acolhimento. Então, se a pessoa quiser recuperação, aqui a pessoa tem, porque não te obriga a vir à reunião, mas a pessoa vindo, ela o aprendizado que tem nas reuniões, né, então, faz... De mais de 60 internações que eu tenho, tá? Então tem uma certa bagagem. Aqui é o melhor lugar que tem. Obrigado. Pessoa, Gratidão, a gente fica feliz por eu isso. tenho gratidão por aqui. Por mim, eu não sairia mais daqui, sinceramente. Eu falo isso para quem quiser escutar. Tá?
Falo mesmo. Não, o Zé também não quer mais sair daqui, não. Força. Só pensando em ficar. Já vai deixar os dois cabeça branca aqui. Ah, tem mais um aqui, você ainda vai para a Eu não sei, Então vamos deixar aqueles dois cabeça branca. minha filha, escutar a Letícia, agradecer a Letícia, agradecer a Dona Eliane, a Letícia, a Dona Eliane, falou, se ele quiser voltar, não precisa nem passar o nome mais, ele pode vir direto da casa. Eu dei graças a Deus, vim embora, não quis nem passar o nome, vim embora, eu estou indo embora. Vim embora. É isso aí. Glória a Deus. Estou aqui, agradecer a Dona Eliane, agradecer a Letícia, agradecer você também. Obrigado. Sabe? Agradeço só gratidão a Deus, principalmente a vocês, e sinceramente, se Deus quiser, eu vou ficar aqui. Eu quero ficar como voluntário, como qualquer coisa, quero ficar o resto da minha vida aqui. Eu quero ajudar as pessoas, eu vou estar me ajudando a ajudar as pessoas. Sinceramente. Porque aqui é um lugar abençoado. Eu falo obrigado, peito aberto, de coração aberto, sinceramente. Porque se a pessoa quiser, se a pessoa quiser. Que bom. Obrigado. Agora a gente vai encerrar Por causa do por horário. causa do horário, beleza? Obrigado. Gratidão a todos Gratidão. vocês que estiveram aqui conosco. E Terça-feira, novamente, É no muito mesmo importante você falar. Bate canal. Então, não é de vocês, pessoalmente, nem fala muito em adicção, mas fala em inteligência emocional. Isso é importantíssimo. É a mente das pessoas adoecida, e as pessoas precisam Não é desenvolver. substância, é através da emoção, das coisas que a pessoa acaba mudando. É isso sabe? aí. Ó, parabéns porque hoje vocês deram mais um passo diferente da maioria que está lá fora, beleza? Então, é sério isso, cara. Muita diferença na sua vida, esse passo que você deu. Pode parecer besteira, mas você entrou dentro dessa sala hoje para assistir uma aula diferente. Eu não tenho vontade Tá nenhuma. bom? Quem ficou lá fora, tá lá, tá na rotina do normal já. Beleza? Valeu, fechou. Tá Gratidão. comigo.